Olá, boa tarde, pessoal do 8º ano. Enfim, essa revisão vai sair. Ó, tô já no pensamento da redação de vocês que eu tenho para corrigir quando vocês chegarem, não é? São muitas. Então, galera, quero dizer o quê? Que estamos com saudade, né? Eu estou com saudade de vocês e, claro, evidentemente, vocês estão com saudade de mim, dessa pessoa maravilhosa, incrível, que fala com vocês. Renata Madeiros, professora de português. É isso? Enfim, vamos concluir hoje o assunto vozes verbais. O assunto ele já foi dado em sala de aula, né? 1 ou 2 vezes, mas vamos revisá-lo mais uma vez hoje, beleza? Quem tiver com dúvida, eu vou deixar essa atividade no plural, no W3 e também como se fosse uma atividade dissertativa, tá certo? Quando eu enviar para vocês, vai aparecer lá enviar a resposta. Aí vocês, se tiverem alguma dúvida, após a explicação, vocês me mandam e eu tiro a dúvida de vocês, certo? Ou se não, através das outras formas que nós estamos nos comunicando. Através das redes sociais e de outros aplicativos, beleza? Agora vamos dar início ao assunto vozes verbais. Vamos lá? Vamos começar explicando o que são vozes verbais. É a relação do sujeito com a ação do verbo. Como assim? O sujeito agindo ou praticando a ação. Agindo ou sofrendo alguma ação. Nós temos aqui 3 tipos, tá certo? Eu tenho a voz ativa, voz passiva e a voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito age na oração, ele vai ser o agente, ele vai agir na oração. Toda vez que o sujeito agir na oração, eu vou ter uma voz ativa. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Vamos nos exemplos aqui. Renata pulou a cerca. Mentira, eu sou fiel, tá certo? Vamos voltar. Renata pulou a cerca. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo pulou e eu tenho o objeto direto. Se nessa frase Renata pulou a cerca, o sujeito ele está fazendo uma ação, eu tenho uma voz ativa, tá certo? Outro exemplo. Renata beijou Rodrigo. Por favor, Rodrigo, apareça. Tá certo? Renata beijou Rodrigo. Eu tenho o sujeito praticando a ação. No caso, o sujeito ele vai estar agindo. Ele vai ser o agente. Toda vez que o sujeito agir, eu vou ter uma voz ativa. Vocês estão agindo agora. Você está me assistindo. Então, se você está me assistindo, quer dizer que você está fazendo uma ação, né? Agora vamos para a próxima. Eu tenho a voz. Agora, minha câmera aqui vai me ajudar, tá? Por favor, querida, segure a câmera. Mais pra frente. Agora eu vou ter a voz passiva. Na voz passiva, ela é dividida em 2. Eu tenho a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, tá certo? Na voz passiva analítica, ou qualquer voz passiva, o sujeito ele vai sofrer a ação. Voz ativa, o sujeito pratica, e na voz passiva, o sujeito sofre a ação, tá certo? Exemplo, eu citei nas 2 primeiras frases, né, na voz ativa, a ação do sujeito. Agora eu vou inverter o sujeito de lugar para o sujeito sofrer a ação. Exemplo aqui. Renata beijou Rodrigo. Eu vou trocar agora meu lugar, meu sujeito de lugar. Ao invés dele ser agente, dele ser praticador da ação, ele vai sofrer a ação, ele vai ser um paciente. Quando o sujeito sofre a ação, ele é um paciente. Vamos inverter o sujeito de lugar. Vai ficar Rodrigo foi beijado por Renata. Eu troquei o meu sujeito de lugar, então eu passei aí o meu sujeito de paciente, de agente para paciente. Toda vez que o sujeito sofrer uma ação, eu vou ter uma voz passiva.
tá certo? Na voz passiva analítica, tá certo? Eu tenho que ter locução verbal. O que é uma locução verbal? 2 verbos com a função de um. Locução verbal, 2 verbos com a função de um, beleza? E também eu vou ter preposição. O outro exemplo que eu dei foi: Renata pulou a cerca. Invertendo o sujeito de lugar, passando o sujeito para sofrer a ação aqui. A cerca foi pulada por Renata ou pela Renata. Se eu tenho preposição e se eu tenho locução verbal, que são 2 verbos com a função de um, eu tenho uma voz passiva analítica, tá certo? Qual vai ser essa minha locução verbal? Foi pulada, tá certo? Agora na voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, eu vou ter o quê? Eu vou ter o quê? Verbo transitivo direto na terceira pessoa do singular ou do plural, tá certo? E também eu vou ter a partícula passivadora, que é o se, o s, o e. Toda vez que eu tiver verbos transitivos direto na terceira pessoa do singular ou do plural, eu vou ter uma voz passiva sintética. Exemplo aqui, agora preste atenção, porque tem umas casquinhas de banana, tá certo? Verbos na terceira pessoa singular ou do plural, mais a partícula passivadora, o pronome passivador, que é o se, o s, o e. O exemplo aqui: abriram-se as inscrições para o acampamento. Se eu tenho verbos na terceira pessoa e eu tenho partícula passivadora, eu tenho o quê? Uma voz passiva sintética. Beleza? Agora vamos para a voz reflexiva. A voz reflexiva, basicamente, ela é a junção dos dois, da voz ativa e da voz passiva. Na voz reflexiva já está dizendo, é um reflexo, não é isso? É o sujeito, ele pratica e ao mesmo tempo ele sofre a ação, tá bom? Exemplo: Mariana machucou-se. Agora preste atenção, eu tenho uma partícula passivadora também aqui, mas você tem que prestar atenção se o sujeito está sofrendo e praticando a ação, se eu tenho verbo na terceira pessoa, do plural, singular, para você não se confundir quanto voz passiva sintética e voz reflexiva. Voz reflexiva reflete, o sujeito age e ao mesmo tempo ele sofre ação. Um exemplo mais fácil: Mariana se machucou. Então, Mariana se machucou, ela está sofrendo e agindo ao mesmo tempo, agindo e sofrendo aí na sua oração, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, eu vou falar de novo, certo? Mas não entendi, Renata. Vou explicar, tá bom? Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito sofre a ação. E voz reflexiva, o sujeito pratica e ao mesmo tempo ele sofre a ação, tá certo? Beijão, qualquer dúvida, sabem onde me procurar, tá certo? Respondam as atividades, que eu tô de olho todo dia lá, eu tô olhando quem fez e quem deixou de fazer. Façam as atividades, principalmente as interpretações de texto, elas são fundamentais, tá bom? Para o enriquecimento de vocês. E outra coisa, conhecimento nunca é demais. Estudem. Beijo!